Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Sauda a igreja com a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor. Abençoa, Jesus. És a carta de amor que foi escrita para mim. És o pão que vem do céu, que alimenta tudo em mim. És a verdade que a mentira não desfaz. Vem sem demora, vem. Eu quero te olhar e dizer: és meu Abba, meu amor. Vem sem demora, vem. Eu quero te olhar e dizer: és meu Abba, meu amor. O nome dele é Jesus, o nome do amor. Eu amo esse amor, eu amo. O nome dele é Jesus, morreu por nos amar. Me ama, me ama. Vem sem demora, vem. Eu quero te olhar e dizer: és meu Abba, meu amor. Vem sem demora, vem. Eu quero te olhar e dizer: és meu Abba, meu amor. O nome dele é Jesus, o nome do amor. Eu amo esse amor, eu amo. O nome dele é Jesus, morreu por nos amar. Me ama, me ama. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao santo nome, Senhor. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. A gente está aqui nessa transição de microfone, tem que esperar higienizar para estar passando para a gente. Então, às vezes acontece um pouquinho de demora. Fico muito feliz por esse momento mais uma vez, né? Por estar com eles, com a igreja também aqui presente, glorificando e louvando ao Senhor Jesus. Tendo hoje aqui ao meu lado o meu irmão novamente. Hoje ele não vai estar trazendo a palavra, mas veio acompanhar um grande amigo nosso, o pregador de hoje. Deus abençoe meu irmão, pastor Ademilson, a sua família, irmã Silvana, os meus sobrinhos abençoados, Miguel e Sofia, Dona Rosa também ali. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu vou apresentar agora o preletor da noite, o irmão Davi, um grande amigo de muitos anos, né, Davi? Grande amigo do meu irmão, mas que veio somar também com a família. Seja bem-vindo, tá bom? Eu estou nesse momento convidando o irmão Cláudio para fazer uma oração, tá? Vai estar apresentando o preletor dessa noite. Que os irmãos
Como os irmãos recebem os irmãos hoje à noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Eu estava esquecendo esse grande detalhe. Deus abençoe. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor. Pai querido, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te exaltamos, Senhor. Pai eterno, maravilhoso e santo, nós Te pedimos, ó Pai querido, abençoa o Teu servo, Senhor. Senhor Deus, usa ele na instrumentalidade do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, envia a Tua palavra, Pai querido, abençoa a Tua igreja, Senhor. Ajuda, ó Pai querido, fala aos corações, Senhor. Transforma, Pai eterno, entra na alma, Senhor Deus, no Espírito, Senhor. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Senhor Deus, toma frente desse rapaz, Senhor Deus. Ajuda ele em tudo, ó Pai. Senhor Deus, fala com a Tua igreja, Senhor. Abre os céus, ó Pai querido e santo. Usa poderosamente, Senhor Deus, nas Tuas mãos. E o abençoa, ó Pai querido. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, todos os irmãos recebam a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvar a Deus por essa oportunidade. E aproveitando, eu quero convidá-los para a leitura de um texto. Um texto muito conhecido. Livro dos Salmos. Salmo de número 23. Salmo de número 23, e nós iremos tomar a leitura a partir do verso do número 1 e finalizar a leitura no verso do número 6. Salmo de número 23, versículo do número 1. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Curve sua cabeça, ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós estamos na Tua presença e nós queremos pedir ao Senhor para que esta noite o Senhor continue falando conosco, e neste momento, por intermédio da Sua palavra, o nosso coração foi preparado através dos louvores que foram entoados, e esta é a Tua hora. Glorifica o Teu nome, e na proporção que o Teu Espírito trabalha sobre e entre nós, nós glorificaremos, pois o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Esta é a nossa oração. Fala conosco, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, podem tomar assento, que Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor desta igreja pela confiança, muito obrigado. A liderança dos adolescentes, nosso irmão Adilson, pelo convite, que foi através do meu amigo e pastor Ademilson, que está junto com a sua família, que é uma família que eu tenho como minha família também. Todos, que Deus abençoe.
e fico muito feliz em revê-los. Que Deus abençoe o grupo de adolescentes. Vocês são topzera no louvor. É topzera que fala, né? Quando é para topzera. Vocês só não são mais top que os da minha igreja. Lógico que, né? Não posso perder o jogo lá também, mas vocês são topzera também. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus, eu quero compartilhar ao seu coração. Os que puderem me acompanhar com a Bíblia aberta, por favor, eu quero ser fiel a esta palavra que o Senhor confiou ao meu coração e transmiti-la na íntegra esta noite. O livro dos Salmos, além de ser um livro muito popular para nós cristãos, e não apenas para os cristãos, o livro dos Salmos ele está incluso dentro da literatura poética da nossa Bíblia. A literatura poética da nossa Bíblia são os livros que, através da inspiração do Espírito Santo, glorificam a Deus ou falam sobre Deus, através da poesia do Oriente e da literatura poética do Oriente. E dentro deste grupo de livros poéticos, nós temos o nosso livro dos Salmos, que popularmente é conhecido como o livro de louvores a Deus, ou o livro em que temos vários louvores a Deus. Alguns escritores chegam a dizer que assim como Deus deu para o povo de Israel uma Torá, ou Pentateuco, como estamos acostumados a chamar, 5 livros, o povo de Israel também deu para Deus 5 livros de louvores. Se nós observarmos, nos 150 salmos que nós temos na Bíblia, eles estão divididos em 5 grandes livros, em 5 grandes partes. E assim os escritores dizem que Deus deu para o povo judeu 5 livros, e o povo judeu entregou a Deus também 5 livros. Alguns chegam a chamar o livro de Salmos de a Torá de Davi, devido ter sido o homem que mais compôs salmos dentro de toda a Bíblia. O índice próprio acredita-se que Davi compôs um pouco mais de 70 salmos, sendo o compositor de mais de 50% de todos os salmos que nós temos na Bíblia Sagrada. É bom frisar, e isso é importante de ser lembrado, nós não temos na Bíblia Sagrada somente salmos de louvor a Deus, mas nós temos também umas classificações de salmos que valem muito a pena serem mencionados esta noite. Nós temos na Bíblia pelo menos 5 grupos, ou 5 classificações de salmos. Nós temos salmos de lamentos ou salmos de lamentações. Nós temos salmos de ações de graça. Nós temos salmos imprecatórios. Nós temos salmos de orações ou salmos de petições a Deus. Nós também temos salmos de sabedoria, salmos messiânicos e salmos de penitência. Então nós conseguimos ver que há uma vasta gama de salmos dentro da Bíblia Sagrada. O reformador suíço do século XVI, João Calvino, ele disse que o livro dos Salmos, ele é basicamente o espelho da nossa alma. Independente do salmo que você leia, do número 1 ao número 150, este salmo servirá como espelho para a sua alma, do 1 ao 150. Independente do salmo que você leia, você vai se encontrar dentro daquele cenário. Você vai se ver dentro daquela história. Ele vai refletir a situação que você está passando. Quando nós voltamos os nossos olhos para o salmo que nós lemos, o Salmo 23, acredita-se que ele é o salmo mais famoso de toda a Bíblia Sagrada. Possivelmente ele só perde para o Salmo 91, mas ainda assim o Salmo 23 é o mais famoso pela fácil memorização que esse salmo possui. É um salmo de 6 versos, e possivelmente ele está esquematizado para que os seus leitores memorizem o que está escrito nele.
e consigam espelhar a sua vida e olhar para o salmo e acrescentar deste salmo em sua própria vida. Um escritor chamado J.R. Litter, ele disse que dentro do Salmo 23, nós temos pelo menos 3 segredos para o ser humano. O primeiro segredo que esse escritor diz que há no Salmo 23 é o segredo para uma vida feliz. Ele diz que pelo Senhor ser o nosso pastor e nada nos faltar, isto já nos dá uma vida feliz para todo sempre. O segundo segredo que esse escritor diz que é no Salmo 23, é o segredo para uma morte feliz. Tendo Deus andando conosco no vale da sombra da morte, isto nos dá um final de vida feliz. E esse escritor também diz que nós temos nesse salmo o segredo para uma eternidade feliz, porque o salmista finaliza dizendo que a bondade e a misericórdia estarão com ele todos os dias e para sempre. Ele vai habitar na casa de Deus, junto com Deus e para Deus. O Salmo 23, possivelmente, ele é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Eu acredito que não há, dentre crentes e ímpios, alguém que nunca tenha ouvido, lido ou recitado o Salmo 23. O comentarista Dwight Lemon Moody diz que o Salmo 23 é incomparável quando nós analisamos ele como um salmo de fé. Não dá para comparar o número de pessoas que ao lerem este salmo mudaram de estágio. Estavam tristes e leram este salmo e ficaram alegres. Estavam perdidas, mas ao lerem este salmo encontraram uma nova direção. Estavam totalmente dentro de privações, mas ao lerem este salmo receberam confiança que Deus seria o seu provedor. Então esse salmo ele é incomparável, tanto é que é o salmo mais fácil de ser memorizado da Bíblia Sagrada. Mas existem alguns pontos dentro deste salmo que chamam a nossa atenção, e é dentro desses pontos que eu quero convidá-los para uma meditação esta noite. A primeira coisa que salta aos nossos olhos ao lermos este salmo é que Davi compôs este salmo observando o trabalho que ele efetuava. Davi compôs esse salmo fazendo uma comparação entre o trabalho que ele executava e o trabalho que Deus executava sobre a vida dele. Especificamente o verso de número 1 desse salmo, Davi diz e declara para Deus que Deus é o pastor dele. E todos nós sabemos que Davi, durante a sua juventude, também foi pastor de ovelhas. E Davi conseguiu enxergar a ação de Deus e viu Deus por detrás daquele trabalho que ele estava executando. Davi conseguiu enxergar que no meio dos afazeres e do trabalho dele, havia uma ação de Deus e uma lição de Deus para ser aprendida. Se você puder e isto não for lhe cansar, corra na sua Bíblia por gentileza, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 28. Esta era a impressão que as pessoas possuíam do trabalho que Davi executava. Esta era a impressão que os homens tinham do trabalho que Davi estava fazendo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, e o versículo de número 28, a Bíblia diz que Davi, chegando ao campo de batalha para consultar os seus irmãos, a Bíblia diz que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o questionou citando o trabalho que Davi efetuava. Olha o que o texto diz. A Bíblia diz que acendeu a ira de Eliabe, e Eliabe olhou para Davi e disse: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto que você cuida? Então esta era a impressão que os homens tinham das ovelhas que Davi cuidava. Poucas ovelhas em um lugar deserto. Mas a Bíblia diz que Davi viu
Deus no trabalho que ele executava. Olha que curioso, aos olhos dos homens o trabalho que Davi executava era um trabalho qualquer e desnecessário, poucas ovelhas no deserto, mas Davi conseguiu enxergar Deus por detrás daquele trabalho que ele estava executando, o que nos leva a fazer algo com excelência, o que nos leva a fazer algo de bom grado, o que nos leva a fazer alguma coisa com gratidão, é enxergarmos Deus por detrás daquele trabalho. O que nos leva a pôr nossa força, o que nos leva a nos esforçarmos ao máximo, é enxergarmos Deus por detrás daquele trabalho. Alguns escritores dizem que Davi cuidava das ovelhas malhadas, as ovelhas que ficavam no fundo do grupo de ovelhas, as ovelhas doentes, enfermas, machucadas. Mas a Bíblia diz que Davi viu tanto Deus no trabalho dele, que quando ele foi contar o testemunho dele para Saul, antes de enfrentar Golias, Davi disse: ó rei, ninguém viu, mas o trabalho que o meu pai confiou na minha mão. Certa vez veio um leão e arrebatou uma das minhas ovelhas, então eu tive coragem. Olha o que Davi diz: eu corri atrás do leão, eu peguei ele pela barba, eu tirei a ovelha da boca dele e levei a ovelha embora comigo. Ó rei, certa vez veio o urso, mas eu corri atrás do urso, eu peguei o urso pelos pelos, eu tirei a ovelha da boca dele e levei a ovelha embora comigo. Parece que eu vejo Davi vendo a forma como ele cuidou da ovelha, e ele compondo: o Senhor é o meu pastor. Eu vejo Deus por detrás desse trabalho. Para alguém são poucas ovelhas no deserto, para mim não, eu vejo Deus por detrás desse trabalho. Para alguém é só mais um louvor cantado ao vento, mas eu vejo Deus por detrás desse trabalho. Para alguém é só mais uma mão qualquer levantada, mas eu vejo Deus por detrás desse trabalho. Para alguém é só mais um culto, mas eu vejo Deus por detrás desse trabalho. Para alguém é só mais uma oração, mas eu vejo Deus por detrás desse trabalho. Davi viu o trabalho que ele fazia e conseguiu enxergar Deus por detrás daquele trabalho. A segunda verdade desse salmo é que esse salmo pode ser lido por todos, do grande ao pequeno, o branco, o negro, o rico, o pobre. Porém, esse salmo só pode ser vivido por alguns. Esse salmo pode ser lido por qualquer pessoa, mas esse salmo só pode ser vivido por alguns. Olha o que está escrito no verso 1: o Senhor é o meu pastor, um pronome possessivo. Você só consegue viver o verso 2, o verso 3, o verso 4, o verso 5 e o verso 6, se o pastor desse salmo de fato for o seu pastor. Davi estava dizendo: esse salmo é para ser lido, mas só quem entregar a vida para o bom pastor vai poder viver esse salmo na íntegra. Existem coisas que fogem da área do conhecimento e precisam ficar na área da experiência. É muito bom memorizar esse salmo, mas melhor ainda é saber a quem você pertence, de quem você é ovelha, a quem você está ligado. E eu nesta noite tenho algo de Deus para dizer ao seu coração. Foi o próprio Jesus quem disse em João capítulo 10, versículo de número 10 e a parte B: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então nesta noite, se você compreende o que eu estou falando, eu não estou falando
sobre memorização do salmo, eu não estou falando sobre a decoração na tua mente do salmo, nem sobre a rememoração desse salmo. Eu estou falando sobre pertencer ao pastor desse salmo, ao guia desse salmo, ao provedor desse salmo. Talvez você erre uma cláusula, mas você sabe que você pertence a ele. E esta noite é noite de nós declararmos: eu pertenço ao pastor do Salmo 23. Aleluia, aleluia. A terceira verdade que esse salmo nos chama a atenção é que pertencer a este pastor me faz não sentir falta de nada. Glórias a Deus. Está no verso de número 1 ainda: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas não há apenas esta nossa tradução. Se nós recorrermos à tradução do texto em hebraico, nós vamos ler a expressão: o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Se nós usarmos a versão do escritor David Ster, tradutor da Bíblia hebraica, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, não posso ter falta de nada. Se nós usarmos a versão King James de 1611, o escritor vai dizer: o Senhor é o meu pastor e dele eu não tenho falta. Eu vou profetizar tudo de novo, não há problema. Se nós lermos no texto hebraico, vai estar escrito assim: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Se nós lermos a versão de David Ster, o Senhor é o meu pastor e nada pode me faltar. Se nós lermos a versão King James, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Pregador, o que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo duas coisas. Primeiro, se ele é o meu pastor, o que eu tenho veio dele, e o que eu não tenho, eu não preciso agora. Aleluia. A segunda coisa que Davi estava dizendo é: se ele é o meu pastor, ele só me dá o necessário para hoje, e amanhã ele me dará o que é necessário. Ele só me dá o que eu preciso para hoje. E eu preciso te dizer isto: o pastor do Salmo 23, ele não economiza, mas ele também não desperdiça. O que você precisa para hoje, ele vai te dar hoje. O que você precisa para amanhã, ele vai te dar amanhã. O que você precisa para dezembro, ele só vai te dar em dezembro. O céu não economiza quando abre o celeiro, mas o céu também não desperdiça. O que é para hoje, Deus vai te dar hoje. E eu vou te dar um exemplo. Para que eu pregasse hoje, eu tenho tudo o que eu preciso. Ouça o meu exemplo. Eu tenho uma Bíblia para me pregar hoje. Eu tenho um microfone para me pregar hoje. O sonoplasta está ótimo para me pregar hoje. Eu tenho um copo de água para me pregar hoje. Eu tenho um esboço para me pregar hoje. Então para hoje eu não preciso de mais nada. Amanhã talvez eu precise de alguma coisa, mas hoje eu tenho tudo. Oh glória! Eu estou sentindo Deus falar com alguém. Você está muito ansioso pelo que você vai precisar amanhã. Você está muito deprimido pelo que você não teve ontem, mas você está esquecendo de olhar para o hoje. Hoje você tem tudo que você precisa. Eu prometo não te pedir muito isso, mas levante uma de suas mãos, por favor. Levante uma de suas mãos, porque assim diz o Senhor para mim e para você: o que é para amanhã, amanhã tu terá. O que era para ontem, ontem você teve. Mas o que é para hoje está disponível para você. Não vai faltar. Aleluia, aleluia. Enquanto eu prego, o Espírito de Deus me faz lembrar de um texto da Bíblia, e é uma profecia. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. O texto que as pessoas interpretam errado: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E não está escrito e todas as coisas. Não, está escrito: e estas
coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Os discípulos perguntaram: Senhor, e o pão, e a roupa, e o calçado? Jesus disse: fica tranquilo, está vendo o pássaro? Ele não planta, não colhe, mas não falta nada. Está vendo o lírio? Ele não planta, não colhe, mas se vestiu melhor que Salomão. Busca meu reino hoje, e o que você precisa hoje, eu vou te acrescentar. Isso é provisão de Deus, isso é providência de Deus, isso é resposta de Deus para alguém. Alguém vai sair daqui, vai dormir tranquilo. Alguém vai voltar para casa e não vai precisar de diazepam, lexotan, não vai precisar de calmiplan, não vai precisar fazer terapia. Não, Deus está dizendo: eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. E hoje você vai declarar para o inferno ouvir e vai vencer esta batalha espiritual. O Senhor é o meu pastor, o que Ele não deu eu não preciso, mas o que Ele deu é o suficiente. Eu vou, oh glória, oh glória, aleluia. Aleluia. A quarta verdade que esse salmo nos leva e nos inclina é que esse salmo está dividido em pelo menos duas partes. Em duas partes Davi declara o seu louvor a Deus, e em duas partes Davi declara aos homens quem é Deus. Escute, em duas partes Davi se declara para Deus, e em duas partes Davi declara Deus para os homens. Eu repito, em duas partes é Davi falando com Deus, em outras duas partes é Davi falando com os homens sobre Deus. Em duas partes é Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor, e em duas partes é Davi dizendo: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temo. Davi primeiro se declara a Deus, e depois Davi declara quem é Deus para os homens. Davi primeiro louva a Deus, e depois Davi fala sobre Deus aos homens. Davi primeiro exalta a Deus, e depois Davi fala sobre Deus para os homens. Sabe o que é isto? É convicção de fé. Eu não tenho medo de falar para alguém o tamanho do Deus que eu louvo. Eu não tenho medo de declarar para alguém o tamanho do Deus que eu louvo. Mas a minha vida é a vida do Salmo 23. Eu declaro a Deus, eu declaro aos homens. Eu declaro a Deus, eu declaro aos homens. Eu louvo a Deus e eu digo aos homens. Eu louvo a Deus e eu prego aos homens. Eu falo com Deus e eu declaro Deus aos homens. Eu preciso profetizar para alguém que hoje a bússola da tua vida te muda de direção. Até hoje você só louvou e nunca declarou. Hoje você vai louvar e com a mesma boca você vai declarar. Hoje você vai adorar e com a mesma boca você vai testemunhar. Eu estou sentindo Deus falando com alguém. Aqui você adora, na sua casa você declara quem eu sou. Aqui você me louva, na sua casa você me adora e diz quem eu sou. Aqui você me exalta, na sua casa você me diz e diga que eu sou. Em duas partes Davi fala para Deus, e em outras duas partes Davi se declara ou declara Deus para os homens. Em quinto lugar, esse salmo ele não surgiu do nada. Moody diz que esse salmo é fruto de uma longa experiência com Deus. Só dá para declarar o que está declarado aqui depois de uma longa experiência com Deus. Para declarar o que está no verso 4, tem que ter muita experiência com Deus. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É muita experiência com Deus sendo narrada nesse salmo. Um escritor chamado Finis Dake diz que Saul tentou matar Davi por 21 vezes.
Davi precisou se fazer de louco para não ser perseguido. Davi precisou comer do pão da propiciação do templo para não passar fome. Davi precisou fugir e se esconder em 2 cavernas para não ser morto. Davi precisou, durante um período de 13 anos, já sendo ungido rei, fugir para não ser morto ou não ter que matar o rei atual. Esse salmo é o fruto dessa experiência. O curioso da história é que as experiências que Davi teve fizeram apenas uma coisa: deram inspiração para ele compor louvores a Deus. Você não observa as experiências de Davi deixando ele melancólico, irado, amargurado, mas toda a experiência que Davi tinha, ele convertia e transformava em louvor a Deus. Eu digo de novo, não tem problema não. Toda a experiência que Davi tinha, ele transformava em um louvor a Deus. E o louvor a Deus vinha com inspiração do Espírito Santo. E perdurou até os nossos dias para dizer para mim e para você: esta experiência vai dar fruto. Este processo vai dar fruto. Esta situação vai gerar alguma coisa. Esta condição vai fazer alguma coisa acontecer em você. Existem processos que nós passamos que nós não entendemos o porquê passamos, mas o final revela o motivo dos porquê e dos pra quê da nossa vida. E eu preciso dizer para alguém esta noite, esse fim de tarde: experiência com Deus gera coisas que vão durar muito tempo. Esse salmo é o fruto de uma experiência. Experiência do trabalho, experiência das provações, experiência da unção, experiência da vida de Davi. Esse salmo ele revela a suficiência de Cristo para a nossa vida. Davi considera Deus nesse salmo, e é um salmo que aponta para Cristo. Davi considera Deus em pelo menos 3 coisas. Número 1, para Davi, Deus é o pastor e ele é a ovelha. Para Davi, Deus é o guia e ele é um viajante. Para Davi, Deus é anfitrião e ele é o hóspede. A lição central desse salmo é: Deus é suficiente. Não importa o estágio, como ovelha, ele é pastor. Como viajante, ele é guia. Como hóspede, ele é o anfitrião. Davi estava dizendo: não importa qual seja a sua posição, Deus sempre será suficiente. Não importa qual seja o seu estágio, Deus sempre será suficiente. Davi não sabia que estava compondo um salmo que apontaria para o próprio Cristo. Davi gritou nos salmos: Ele é o meu pastor. Ezequiel no capítulo 37 disse: Deus nos dará um pastor. Jesus no evangelho de João disse: eu sou o bom pastor. O apóstolo Pedro disse: ele é o sumo pastor. E o escritor da carta aos Hebreus disse: ele é o grande pastor. Davi não sabia, mas o que ele estava compondo apontava diretamente para Cristo. E eu preciso liberar esta profecia para o seu coração. Você nem sabe, mas muita coisa está sendo feita na sua vida e está apontando diretamente para Cristo. Muita coisa está acontecendo na sua história e está apontando diretamente a Cristo. Mas e esta ferida? Ela está apontando para Cristo. Mas e estas decisões? Elas estão apontando para Cristo. Mas e a minha vida aqui? Ela está apontando para Cristo. Não há melhor recompensa do que viver uma vida que aponta para Cristo. Digo mais uma vez: não há melhor recompensa do que viver uma vida que aponta para Cristo. Você nem sabe, mas a decisão que você tomou
apontou para Cristo. O não que você deu para a proposta do diabo apontou para Cristo. A porta que você passou, ela apontou para Cristo. O dia de hoje que você veio louvar também apontou para Cristo. Essa tua mão que se levantou, ela também apontou para Cristo. Davi não sabia, mas ele estava falando sobre Cristo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas nós sabemos que o bom pastor é Jesus de Nazaré, e hoje nós vamos agora, nesse momento, declarar para ele: tu és suficiente na minha vida, tu és suficiente na minha casa. E eu vou ler esse salmo apontando para Jesus. Se você puder, é a última vez que lhe peço, levante sua mão, levante-a, levante-a. E eu vou ler esse salmo apontando para Cristo. Nós vamos ler Cristo dentro desse salmo, e recebe que é profecia. Olha como está escrito, se colocarmos Cristo no salmo: o Senhor Jesus é o meu pastor, e nada vai me faltar. Jesus me leva pelos pastos verdejantes, ele me leva para as águas tranquilas, ele refrigera minha alma. Jesus me guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum. Jesus está comigo, e o seu cajado e o seu bordão me consola. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia, elas vão estar comigo, e ninguém me tira da presença dele. Eu habitarei aqui para... Quem trouxe glória para dar para ele? Quem trouxe glória para dar para ele? Olha para alguém do seu lado aí, olha para alguém do seu lado, sem tocar, mas pode olhar. Olha para alguém do seu lado aí e diz: Jesus é o tudo no seu nada. Diga para ele: Jesus é o tudo no seu nada. Jesus é o tudo no seu nada. Ele é o pão da tua fome, ele é a água da tua sede, ele é a verdade na tua vida, ele é o caminho na tua estrada, ele é a força na sua fraqueza, ele é guerreiro na sua luta, ele é a espada na tua batalha, ele é o escudo da tua defesa, ele é o que te guia, ele é o que te conduz, ele é vida na morte, é saúde na doença, é amigo na solidão, é pai do órfão, é marido da viúva, ele é tudo. Aleluia. Um minuto para você adorar. Ele é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Se o nome dele não te chama atenção, precisa mudar, porque Jesus é tudo. Se o nome dele não te toca mais, você precisa mudar. Jesus é tudo. Se o nome dele não te comove mais, você precisa mudar. Jesus é tudo. 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 Jesus, homem na cala séria. Quantos aqui creem que Jesus é tudo? Quantos creem que Jesus é tudo? Jesus é tudo. E o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser semelhante a Deus, antes humilhou-se, tomando forma de servo, e servo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o Pai o exaltou, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Oh glória! O nome de Jesus, William, é maior que todo nome. O nome de Jesus é maior que o nome de Allan Kardec, o pai do espiritismo. O nome de Jesus é maior que o nome de Karl Marx, o pai do socialismo utópico. O nome de Jesus é maior do que o nome de Lenin, o formador do comunismo. O nome de Jesus é maior que o nome de Mussolini, o pai do fascismo. O nome de Jesus é maior que o nome de Hitler, o pai do nazismo. Sabe por que o nome de Jesus é maior
maior, porque esses homens ajuntaram um povo, e esse povo não viveu, se dispersou e morreu. Agora Jesus comprou para si um povo, e quem morre na terra continua vivendo na glória junto dele. Jesus é maior, Jesus é maior. Você crê nisso? Jesus é maior. Jesus é tão grande, Jesus é tão grande, que toda a Bíblia Sagrada aponta para Ele, de Velho a Novo Testamento. O Velho Testamento aponta, e o Novo Testamento confirma. Todo o Velho Testamento aponta para Ele, e isto está provado dentro da Bíblia. No livro do Gênesis, Ele é a semente da mulher. No livro do Êxodo, Ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Ele é o sacerdote perfeito. Em Números, Ele é quem guia no deserto de 38 anos. Em Deuteronômio, Ele é a palavra perfeita, o profeta maior que Moisés. Em Josué, Ele é o príncipe dos exércitos do céu. Em Ruth, Ele é o parente remidor. Em Samuel, Ele é o rei segundo o coração de Deus. Em Reis, Ele é o legislador perfeito. Em Crônicas, Ele é o homem sobre todos os homens. Em Esdras, Ele é o libertador do cativeiro. Em Neemias, Ele é quem refaz os muros da nossa vida. Em Esther, Ele é quem levanta o cetro e dá livramento na hora certa. Em Jó, Ele é o redentor que vive e vai se levantar. Em Salmos, Ele é o bom pastor. Em Provérbios, a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, o tempo perfeito. Em Cantares, Ele é o nosso amado. Em Isaías, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Jeremias, Ele é o pastor segundo o coração de Deus. Em Ezequiel, Ele é o vento que sopra no vale e levanta o exército. Em Daniel, Ele é o juiz, o rei, e aquele que domina o tempo, tira rei e coloca rei. Nos 12 profetas menores, Ele é justiça social, Ele é amparo para o pobre, e Ele é a verdade do mundo. Em Mateus, Ele é rei. Em Marcos, Ele é servo. Em Lucas, é homem perfeito. Em João, Ele é Deus. Nas 13 epístolas de Paulo, justificação, regeneração, santificação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nas epístolas universais, Ele é o pastor que rege a igreja através de cartas. E no Apocalipse, Ele é Rei dos reis, Senhor de todos os senhores. A pergunta que fica é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Dê uma olhada de canto de olho aí. Dê uma olhada de canto de olho aí. Quem é Jesus para você? Dá uma olhada aí. Só olha para Ele que Ele vai responder de alguma forma. Quem é Jesus para você? Quem é para alguém aqui? Jesus é a cura. Para alguém aqui Ele é a solução. Para alguém Ele é a providência. E não importa quem Ele seja, Ele é o tudo. O bom é como esse salmo termina. Davi conclui o salmo no verso 6. Bondade e misericórdia, eu não vou segui-las, elas me seguirão. Aleluia. Aleluia. No verso 2, eu sigo o pastor. No verso 6, a bondade e a misericórdia me seguem. Parece que Davi está dizendo: enquanto eu sigo Ele, Ele guarda a minha retaguarda. E ele prossegue: e habitarei em sua casa. Que casa? Que casa? Se Davi compôs esse salmo como de fato foi, Davi não está se referindo a nenhum templo.
No período de Davi não havia templo, havia a tenda que Davi armou, ou o tabernáculo montável de Moisés. E no tempo que Davi construiu esse salmo, a tenda estava no quintal da casa dele, com a arca da aliança lá. Davi, quando ele chama de casa, ele está se referindo à tenda que ele montou em 2 Samuel 6. Davi estava dizendo: olha, eu montei uma tenda, mas se o Senhor estiver dentro dela, ela não é uma tenda, ela é uma casa. Porque o que torna grande não é ter sido a tenda em si, mas é ter Deus morando dentro dela. Na visão de Davi, o lugar onde Deus estava para ele se tornou uma casa. E Davi tem a ideia de, dentro desta casa, eu vou romper a minha forma temporal. Eu não vou ficar aqui uma semana. Eu não vou ficar aqui 10 dias. Eu não vou ficar aqui um mês. Eu vou ficar para sempre morando aqui. O curioso desta história e desse salmo todo, e assim eu caminho para o final, é que você não vê nesse salmo nenhum tipo de manifestação da voz de Deus. Normalmente nos salmos você encontra: e disse o Senhor, e eu ouvi o Senhor, ou falou o Senhor. Nesse salmo é só Davi falando. Você não vê em momento algum ele utilizar Deus, como se Deus estivesse falando. É só Davi falando. Davi está falando com Deus, e ele não diz em momento algum: Deus diz. Mas ele está falando com Deus. A última verdade deste salmo, a última realidade deste salmo, é que este é um salmo que Deus está em silêncio no que diz respeito a falar, mas Ele está agindo, mesmo em silêncio. Se você gravar esta lição desse salmo, eu saio daqui com sentimento de trabalho feito e satisfação. Você não encontra nesse salmo nenhuma expressão de Deus falando, mas você encontra Deus guiando, refrigerando, acompanhando, consolando, preparando uma mesa, ungindo a cabeça e recebendo na casa. Deus não falou nada, mas Deus fez tudo. A última lição desse salmo é que esse salmo é um salmo que mostra a ação de Deus, mesmo quando Ele não está falando, mesmo quando Ele não está dizendo nada, mas Ele está agindo. E nós podemos levar esta verdade para casa. Nós podemos levar isto para a nossa vida de fé. Nem todo dia Deus rasga o céu e fala. Nem todo dia Deus se manifesta de uma forma muito e fala aqui no nosso ouvido. Nem todo dia o profeta vem, põe a mão na cabeça: olha, eis que te digo. Tem dia que mas Davi nos ensinou, ele está em silêncio. Eu estou me declarando a Ele, só que Ele está me guiando, Ele está refrigerando a minha alma, Ele está me acompanhando, Ele está me consolando, Ele está preparando uma mesa, e Ele está ungindo a minha cabeça. Se Davi estivesse aqui, eu acho que ele nos daria esta lição: silêncio de Deus não é sinônimo de paralisação do céu. Ele está em silêncio, mas Ele está agindo. Ele está quieto, mas Ele está trabalhando. Ele não falou nada, mas Ele fez tudo. E eu quero te convidar esta noite para se colocar sobre os seus pés. Quero ser fiel ao horário. Ter Jesus como suficiente é amá-lo pelo que Ele é, mesmo se Ele não der nada.
Declarar que Deus é suficiente é um desafio. Porque quando eu declaro Ele é suficiente, eu estou dizendo, mesmo se Ele não me der nada, eu continuarei amando Ele. E mesmo que Ele me dê tudo, eu continuarei amando Ele. É um desafio duplo. Se Ele não dá nada, eu amo. Mas se Ele der tudo, eu também o amo. E hoje nós vamos vencer esse desafio. Mas pregador, Ele não me deu nada. Senti nada, vi nada. Mesmo assim Ele é suficiente. Mas o Senhor não viu o laudo que o médico me deu. Ele é suficiente. É que o Senhor não sabe as minhas contas para dezembro. Ele é suficiente. É que o Senhor não sabe, alguém da minha família está no leito agora. Ele é suficiente. É que você não sabe as minhas tentações, as lutas que eu travo. Ele é suficiente. A única resposta que eu tenho para você é esta: Ele é suficiente. E eu quero te convidar a orar comigo. Não a oração de Paulo, me livra do espinho, mas a oração após Deus ter falado com Paulo: sua graça é suficiente, e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ore, te convido a orar comigo. Te convido a clamar comigo, porque Ele é suficiente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ore e aproveita esse momento para orar. Conta para Ele qual é a sua necessidade. Conta para Ele aonde está a lacuna da sua vida. Conta para Ele o que é que está faltando e compare se o que está faltando é maior do que Ele ou se Ele é maior do que o que está faltando. Compare. Espírito de Deus, visita este coração agora. Espírito de Deus, visita esta mente agora. Espírito de Deus, visita esta alma agora. Espírito de Deus, visita esta pessoa agora. Pelo poder da tua palavra e pelo poder da tua suficiência, faz esta pessoa esta noite sair daqui com esta declaração: Tu és o nosso pastor, e nós não temos falta de absolutamente nada. Oh,